Olá, meus amigos! Finalmente sejam muito bem-vindos à nossa aula prática, aula do curso Conversação com IAs. Nessa aula, nós vamos analisar alguns prompts com e sem a fórmula Create, fórmula que já foi apresentada para vocês em vídeos anteriores. Até esse momento, vocês já entenderam o que é engenharia de prompt e sua importância, já viram limitações e já viram questões éticas em torno da engenharia de prompt. E finalmente nós vamos mergulhar na prática da engenharia de prompt, apresentando para vocês alguns cases, algumas necessidades do dia a dia que podem ser resolvidas com engenharia de prompt. O nosso primeiro prompt tem foco nos professores e trata da necessidade que todo professor acaba tendo no início do ano, no início do semestre, de organizar um plano de aula. Nas aulas anteriores, vocês também já viram, já foi apresentado para vocês como criar uma conta no ChatGPT, como acessar a ferramenta e as diferenças entre a versão paga e a versão gratuita. Então vem comigo nesse primeiro momento que eu vou mostrar para vocês um prompt simples, um prompt criado sem a fórmula Create. Nosso objetivo, como dito, é criar um plano de aula para alunos do segundo ano de graduação. Eu estou aqui na tela com o ChatGPT, como vocês podem ver, e vou colocar aqui o seguinte prompt. Criar um plano de aula para o segundo ano da graduação focado no desenvolvimento de habilidades de escrita argumentativa. Vou executar e apesar de ser um prompt curto, a gente consegue até ter um resultado razoável do ponto de vista da escrita de um texto. Porém, a gente também consegue perceber que ele é genérico, ele trata de um curso, ou seja, qualquer curso de graduação que exige habilidades argumentativas. Esse resultado, fornecido pelo ChatGPT a partir desse prompt simples, sem a aplicação da fórmula Create, ficou genérico e, de certa forma, não é útil para que eu possa utilizar no meu dia a dia. Eu precisaria fazer muitas modificações, muitas adaptações para poder utilizá-lo. Agora, vamos ver como fica essa mesma solicitação se eu formatá-la usando a fórmula Create, ok? Lembrando que eu não preciso necessariamente usar todas as partes da fórmula. Eu posso usar algumas partes e ainda assim terei um prompt muito melhor, um comando muito melhor, um comando muito mais útil, com um resultado muito mais eficiente. Para essa situação, eu vou usar a parte do C, do Create, que é a caracterização, eu vou utilizar o R, que é a parte da requisição, e vou formatar o tipo de saída que eu quero que ele entregue, para que ele entregue algo realmente utilizável. Dessa forma, um prompt melhor caracterizado seria algo do tipo: agindo como um professor universitário com 20 anos de experiência no ensino da língua portuguesa, especializado em produção textual e argumentação escrita. Temos aqui a caracterização. Criar um plano de aula para o segundo ano da graduação focado no desenvolvimento de habilidades de escrita argumentativa. Temos aqui a requisição. O plano deve ser estruturado de forma clara e incluir objetivos de aula, estratégias de ensino, recursos necessários e etapas das aulas. Temos aqui a formatação da saída. Veja que ele está muito melhor estruturado do que o anterior. Eu até digo o que é que o plano deve incluir como objetivo de aula, estratégia de ensino, que foi listado na parte de cima, e termina meu prompt indicando o formato, a saída do prompt, ou seja, de que forma que eu quero que o meu plano seja apresentado. E claro, se eu já tivesse o formato padrão do plano de aula da instituição, eu poderia copiar esse formato junto ao meu prompt ou anexar ele e fazer referência a esse formato padrão, a esse plano de aula padrão da instituição. Dentro dessa estrutura, eu também poderia especificar no meu prompt a possibilidade do ChatGPT me fazer perguntas para melhor estruturar a resposta que ele vai me dar. Vamos ver como fica o resultado desse prompt? A gente consegue perceber que até do ponto de vista da estruturação das etapas das aulas, ele consegue separar melhor, entregar algo melhor, dando 20 minutos para a introdução do tema, 30 minutos para análise crítica do texto, 40 minutos para a escrita da prática. Então, um prompt que me entregou um resultado muito melhor estruturado baseado na adoção da fórmula Create, muito melhor do que o primeiro prompt. Eu não necessariamente preciso adotar todas as partes da fórmula, mas algumas partes são importantes. A requisição é obrigatória, o contexto é importante, a saída também eu considero importante. No formato de saída, eu poderia ter solicitado a saída em formato de tabela, de uma forma que eu pegasse o resultado e colocasse rapidamente no Google Sheets ou em um Excel para poder trabalhar melhor, caso eu me sinta mais confortável trabalhando com planilhas.
mesmo a gente falando de algo que é inteiramente textual. Uma dica interessante para que você pense essa parte da caracterização é pensar em 3 perguntas. Primeiro, qual o background que você quer passar para aquela pessoa que vai te responder no ChatGPT, agindo como um professor com 20 anos de experiência em escrita argumentativa? Eu dei um background para esse professor. Você poderia adicionar alguns itens como a definição de sucesso, por exemplo, 20 anos de experiência bem-sucedido no ensino da escrita argumentativa, com vários exemplos de alunos bem colocados em jornais de grande circulação. Na caracterização desse professor, você também poderia ter adicionado algumas informações relacionadas ao ambiente inserido, para que o comando pudesse ter algumas limitações, dado que uma caracterização, em tese, não tem limites. Isso aconteceria especificando, por exemplo, que ele é um professor de graduação, ele é um professor universitário, ele é um professor de graduação em escola pública ou em escola privada. Isso é uma forma de caracterização. São restrições que vão ajudar a contextualizar melhor aquele professor e, consequentemente, te dar uma resposta melhor. Outra dica importante com relação à requisição é começar com o verbo de ação, criar um plano de aula. Outros exemplos podem ser escrever, analisar, produzir, sugerir, listar, sumarizar, categorizar. Então a dica é sempre começar a requisição com um verbo de ação. E por último, no formato de saída, você pode sempre indicar uma referência, ou seja, crie um plano de aula de acordo com o formato institucional indicado no template em anexo. Ou você pode indicar que ele seja criado utilizando apenas bullets ou usando o texto corrido ou usando formato que possa ser copiado e colado em uma planilha do Excel. Ou seja, de acordo com o formato que você desejar e achar melhor. Por último, você pode adicionar algo que é muito mais utilizado em e-mails ou relatórios, mas que pode ser adicionado nesse caso também, que seria o tom a ser utilizado. Escreva esse plano de atuação num tom casual, num tom mais espirituoso, num tom formal, num tom neutro, um tom que mostre entusiasmo com relação à aula. Incluir o tom pode e deve ser utilizado quando você escreve algo que deseja que seja lido por outras pessoas, como principalmente um e-mail, um relatório ou, no caso, um plano de aula. E por último, algo que é interessante e importante, que você possa dar um feedback, um retorno para a resposta que foi criada pelo ChatGPT, para que ele aprenda, para que ele compreenda que você está satisfeito com a resposta dele. Basta clicar nesse botão de resposta satisfatória. Se você realmente gostou da saída que ele está entregando, começa a treinar ele para indicar o que gostou e o que não gostou. Então clica no botão de resposta satisfatória para indicar que você gostou da resposta que foi fornecida por ele. Então, pessoal, nós vamos ficar por aqui. Nessa aula fizemos uma análise de prompts sem o uso da Fórmula Create e com o uso da Fórmula Create. E claramente a gente consegue perceber a diferença entre os resultados. Um resultado é muito mais genérico e o outro resultado é muito mais útil, muito mais aplicável, muito mais de acordo com as minhas necessidades, muito mais de acordo com as necessidades de um professor que precisa elaborar um plano de aula. Vejo você na próxima aula.